Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que a paz do Messias se encontre com todos nós. E que as bênçãos de Deus, o nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Meus irmãos, como o ser humano geralmente, ele tem sede por mudanças. Infelizmente, grande parte dos cristãos, eles se deixam enveredar na tentativa de mudanças radicais. Se nós estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo, se nós analisarmos a vida de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, nós iremos observar que o cristão, da mesma forma que o conservador, é claro que se você estudar conservadorismo a fundo, você irá perceber que tal como o cristão, ou tal como o conservador, o cristão, ele não visa enquadrar a realidade numa moldura ideológica, ou seja, ele não visa estuprar a realidade, as circunstâncias, com o fim de materializar um ideal que ele acalente. Meus irmãos, o cristão, a meu ver, ele não deve alimentar o propósito de concretizar, de materializar um ideal que violente a nossa individualidade, que violente a humanidade. O cristão, ele encara a existência e as necessidades do indivíduo ou de uma coletividade tal como ela se apresenta. Ele não procura, num golpe de mágica, menosprezar o real para tentar incorporar um ideal de forma abrupta. Jamais o cristão, ou pelo menos, a meu ver, o cristão, o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a impor ao coletivo o imaginário de uma mentalidade radical. Revivendo o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina espírita, o espiritismo, da mesma forma, ele respeita a realidade em si mesma. A doutrina espírita visa nos ajudar o indivíduo a se livrar da ameaça, sobretudo, livrar o indivíduo da ameaça de mentes tirânicas, de mentes radicais que de forma utópica ou até mesmo demagógica pugnam, propõem, por exemplo, uma perfectibilidade em descompasso com a maturidade do ser humano, com a individualidade de cada um de nós. A meu ver, uma frase sintetiza muito bem tudo aquilo que eu disse até agora. Essa frase é de Arthur Graff. O ideal deve, como árvore, ter suas raízes na terra. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, a meu ver, é um tratado sobre o psiquismo humano. E também, a meu ver, sobre a minha ótica, o cristianismo refuta a tentativa de materializar na terra um ideal utópico, abruptamente ou imediatamente, ou de inopino impraticável. Eu peço perdão a vocês, talvez por me fazer mal compreendido. Eu quero deixar bem claro agora, neste momento, que o meu objetivo, quando eu divulgo os vídeos, não é jamais amedrontar, muito menos apavorar as pessoas. Mas o meu objetivo é ajudar cada um de nós a viver aqui na Terra de forma melhor. Quando, meus irmãos, eu aconselho
apresento o conselho de não acreditarem piamente nos políticos ou nas notícias divulgadas pela mídia, o meu propósito é convidar você, a cada um de nós, a não se vitimar pela onda de terror que, penso eu, está tomando conta da mente humana aqui na Terra. Jamais o nosso propósito também é de abraçar ou levar você a abraçar uma postura rebelde. Para vocês terem uma ideia, uma amiga a quem eu considero como uma irmã, a Marília, e ela me permitiu que eu divulgasse, ela desabafou comigo, segundo ela, após assistir a um dos meus vídeos. Eu vou pedir permissão para vocês para que eu leia. O que ela disse, em síntese: meu amigo, na virada do ano, perdemos uma prima diagnosticada com Covid, com este bichinho. E vivi na pele a situação que até então eu só via na televisão. Não tivemos a oportunidade de nos despedirmos dela, um enterro sem velório, onde nem a mãe pôde ver se era sua filha mesmo que estava ali dentro do caixão. A família não esteve presente e compactuei com isso. Concordei que deveríamos esperar para dar um abraço em minha tia e só conversamos e choramos juntos por uma chamada de vídeo. Senti-me horrível por fazer isso, mesmo diante do fato de que minha mãe está cheia de problemas de saúde. E esta mensagem, esse desabafo me chamou muita atenção, e isso já era de madrugada, e nós mantivemos um rápido diálogo. Depois desse diálogo, depois desta conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, e neste diálogo, nesse intercâmbio, eu esclareci que, a meu ver, a decisão dela foi correta. Eu disse que não, pelo menos aconselhei para que ela não se sentisse culpada, pois ela tinha o dever de proteger a mãe, a tia, inclusive o seu pai, pessoas já na terceira idade. Inclusive a sua mãe, que, como ela mesma diz, é portadora de várias doenças. E eu ressaltei que, a meu ver, tratou-se de uma decisão não só correta, mas necessária. Eu mencionei a ela, naquele diálogo que nós mantivemos pelo WhatsApp, e eu mencionei a ela, ou relembrei o livro mencionado, um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, e eu destaquei a renúncia, por exemplo, de Lívia, esposa do senador Públio Lentulus. E, como eu disse, essa história ela é narrada no livro há 2000 anos. Nós sabemos que a lepra ela nunca intimidou Jesus Cristo. Para Jesus Cristo, a barreira, o vale, não foi um empecilho. E ele manteve contato e até mesmo curou vários leprosos. E o evangelho do Messias, nós não podemos esquecer que ele estimulou os discípulos também a não abandonar os enfermos, até mesmo aqueles que eram portadores de doenças contagiosas. Mas, como cristão, como eu venho defendendo até agora, nós devemos, obviamente, respeitar os nossos limites, as limitações que nos são impostas e também os interesses e os direitos dos nossos semelhantes. Nós aprendemos com o Evangelho que cada coisa vem a seu tempo. O cristão, ele não foge da mudança, mas tudo deve guardar certa razoabilidade, principalmente a destacar o nosso grau de maturidade. Meus irmãos,
O que eu quero deixar bem claro, o que eu pretendo nesses vídeos é criar uma onda de otimismo, relembrando que nós temos sim que nos defender e jamais desanimar, muito menos nos deixar vitimar pelo terror. Que não caiamos no equívoco de viver a ilusão, esperando que o ideal se materialize abruptamente à nossa frente. Quando nós apontamos para o zelo da relação com os políticos e com os nossos irmãos jornalistas, é no sentido de não nos deixarmos vitimar pela onda de terror que se cria, pela onda de terror que nós temos notado, uma onda que se é fomentada a cada dia. Olha, meus irmãos, se nós não podemos abrir mão, por exemplo, da vigilância sobre as ações de nossos filhos menores, se nós não podemos abrir mão do cuidado, do zelo sobre os atos de nossos filhos menores, sob pena de nós sermos cúmplices ou responsáveis pelos danos causados pelos seus atos, imagina perante aqueles que se deixam vencer pela ganância ou pela vaidade no exercício de uma função pública. Se nós não fiscalizarmos, se nós não vigiarmos, ao meu ver, aqueles que deveriam nos representar ou aqueles que deveriam realmente nos informar, nós, sem sombra de dúvida, continuaremos vítimas da ilusão, do terror e do medo, além de sermos cada vez mais sugados em nossa, não apenas economia, mas também no nosso psiquismo. Será que, uma pergunta que eu faço, será que nós não somos cúmplices pela onda de corrupção se nós renunciamos à fiscalização e à vigilância necessária no trato com a coisa pública? Será que nós não seremos cúmplices daqueles que abusam da sua função se nós abrimos mão também de fiscalizar cada conduta? Bom, isso também é uma outra história. O que eu quero destacar é a importância, a necessidade de ficarmos atentos para que, com a nossa postura, possamos também manter o nosso equilíbrio. Meus irmãos, por fim, a minha sugestão eu reitero. Cuidemos de nós mesmos, mas procuremos fugir do medo que apavora. Façamos a nossa parte, mas não menosprezemos a fé. Continuemos sorrindo. Cuidemos sim de nossa saúde, mas não deixemos de nos proteger também do ponto de vista psíquico. E além do mais, meus irmãos, a sugestão é: tenham a certeza, muitas notícias são falsas. E muitos irmãos nossos usam do pretexto desta enfermidade global para tirar proveito, no sentido de vampirizar a economia pública. Meus irmãos, até mesmo pessoas que faleceram em acidente de trânsito entraram na planilha de morte por este bichinho aí, por esta enfermidade global. E não esqueçamos jamais, esta é a minha sugestão, não esqueçamos jamais que nós, como cristãos, nós não somos avessos à mudança, mas que a mudança respeite os nossos limites. Acima de tudo, o cristão ele respeita a realidade. A proposta de Jesus Cristo, por mais que eles relutem, ela não é uma proposta utópica. Jesus Cristo respeitou os limites de Pedro, de Judas, aquele conhecido como o discípulo traidor. Respeitou o entendimento de Tiago, não exigiu mudança radical na vida de Mateus por exercer a função de cobrador de impostos.
Sim, meus irmãos, penso eu que o orgulhoso quer revolucionar. O orgulhoso, ele clama por mudança radical e abrupta. O espírito rebelde, ele sonha com uma felicidade ainda inviável, até mesmo por conta da nossa imaturidade. Por outro lado, o cristão, ele é humilde. Ele não abre mão da mudança, mas que ela seja feita sem violência. Repito, a meu ver, a presente enfermidade global é um convite à fé, a não perdermos o brilho em nossos olhos. Esta enfermidade global convida-nos a viver dentro dos limites, sem nos escravizarmos ao terror e ao medo. Como eu disse à minha irmã Marília, a quem eu tanto amo, se nós encontrarmos dificuldade em correr, não abandonemos o propósito de caminhar. A semente germina cada uma a seu tempo. Não desistamos de nós mesmos. A cada passo, um avanço. Com o tempo, nós demonstraremos muito mais o sentido da nossa fé, a certeza e a convicção íntima de que a vida continua, que não será um bichinho qualquer que aniquila com a nossa vida. Nós não somos este corpo. Você já confidenciou para você mesmo sobre aquele cheiro que vem quando você às vezes vai limpar seus dentes, quando você sente aquele odor não tão agradável? E quando você vai às vezes a um banheiro, quando você passa algum dia sem tomar um banho, nós não somos, muito embora respeitado o nosso corpo, nós somos muito mais, nós somos espíritos imortais, por mais que aqueles que estão no poder queiram destruir em nós a fé, a convicção em Deus e, acima de tudo, menosprezar o cristianismo. Jamais abandone você. Você, muito embora use esse corpo como instrumento para a sua ascensão como eu, você não é esse corpo. Nós somos muito mais. Não perca fé em você. Não percamos a fé em nós, não percamos a fé em Deus. Temos a convicção, a certeza de que a vida continua e que nós, a cada dia, vamos construindo asas para a nossa própria libertação. Quero explicar enquanto é tempo. A minha irmã Marília, ela mesma disse que essa prima que faleceu por este bichinho, e a morte foi apontada como sendo causada por esta enfermidade global. Ela era portadora de várias doenças, além de ser portadora de uma obesidade mórbida. Da mesma forma como ocorreu com meu pai em abril, que na verdade ele quase faleceu por trombose. Se ele tivesse falecido no primeiro dia, ele entraria também nessa planilha. Porque no hospital, pasmem, não existia sequer teste para fazer se tratava deste bichinho ou não. Essa enfermidade existe? Existe. Ela foi fabricada? Não tenho certeza. Mas Deus existe? Também existe. E Ele nos deu condições de avançar? Sim. Mas sejamos humildes, tenhamos fé. Deus é o nosso Pai e nós contamos com a ajuda de Deus e da espiritualidade. Muita paz a todos.